Professor, acho que já dá para a gente começar, né? Sim, certamente. Nós podemos começar para que nós possamos também ilustrar aqui os dados para os nossos estudantes, que eu estou vendo que a turma ali já está bem apreensiva, né? 49 pessoas aí querendo conhecimento nessa noite, isso é muito bom. Isso aí. Então, primeiro, boa noite a todos. Eu queria agradecer a presença de todo mundo. Agradecer também o professor aí pela disponibilidade, por estar oferecendo aí esse tempinho aí, essa uma hora para ajudar, para proporcionar mais conhecimento para a gente, aprofundar sobre esse tema, né, perícia, que é um tema tão importante. Meu nome é Pedro, eu sou atual vice-presidente da AgroJúnior e só lembrando vocês, no final da palestra, só colocando o nome, vocês colocam no chat o nome inteiro, por favor, para a gente estar fazendo o controle, beleza? Professor, fica à vontade aí, agora sua hora. Muito bem, meu caro. Muito obrigado por essa apresentação, pela introdução aqui à nossa atividade da noite. Eu desejo uma excelente noite a vocês da AgroJúnior e uma excelente noite a toda essa galera que está pipocando aqui na tela, essa galera gente boa da Universidade Estadual de Maringá. E lógico, também nós temos as pessoas de fora, né? Uma vez que a palestra também foi promovida para as pessoas da comunidade externa, algumas pessoas, quando souberam da palestra, falavam: professor, tem como eu participar? E várias pessoas procuraram, né? Eu falei: tem, dá uma olhadinha nos perfis sociais da AgroJúnior, no Instagram principalmente, que lá tem a fórmula de como chegar na palestra. E esse é um tema que a gente vai conversar hoje. Na verdade, se trata de uma pequena continuação daquilo que nós falamos na nossa primeira palestra, né, a palestra de perícias agronômicas, mas muito mais num contexto geral. Não estamos trabalhando ainda num contexto específico. E a palestra de hoje, ela vai ser dentro deste contexto específico, né, dentro dessa realidade dos peritos. Claro que eu vou fazer apenas algumas rememorações. Às vezes alguém não participou da primeira palestra, então a gente vai trazer para vocês novamente o conceito básico da atividade pericial e quais são os atores envolvidos, para logo na sequência a gente ilustrar para vocês o que mais nos chama atenção nos dias atuais, que é justamente a perícia judicial. Aliás, essa palestra, ela é complementar também, podemos assim dizer, aos nossos acadêmicos do 5º ano, que já tiveram nesta semana de vistoria, avaliações e perícias, e por lá eu já fiz os meus comentários acerca da grande necessidade quanto aos peritos judiciais e também a atividade judicial do perito, tá? Espero que vocês gostem, espero que vocês apreciem o conteúdo. É um conteúdo que foi preparado com muito carinho, e sempre que nós participamos das palestras, nós procuramos preparar um material de qualidade, ter uma discussão de qualidade, para poder elucidar um pouco dessa área do conhecimento e também poder compartilhar experiências, né? Embora eu veja que a maioria das pessoas que estão aqui são estudantes, mas provavelmente nós podemos ter algumas pessoas que são já do mercado de trabalho, que já atuam como peritos, e querem trocar as ideias, as experiências. Esse aqui é um ambiente construtivista, né? Então, se vocês tiverem dúvidas, questionamentos, vocês podem se utilizar do chat para poder colocar. Aí nós temos a nossa equipe competente da AgroJúnior, que vai mediar aqui o nosso processo, beleza? Lembrando que a AgroJúnior é a nossa consultoria júnior de agronomia da Universidade Estadual de Maringá, e eles têm uma carta de serviços para ilustrar para quem quiser, né? A parte de análise de solos, a parte de perícias, a consultoria empresarial. Eles são craques no assunto. Se vocês conhecerem algum agricultor que demande um serviço, procure os nossos consultores da AgroJúnior, que eles estão ali bem capacitados para atender a todos que necessitarem, beleza? Vamos começar então? Vamos aqui projetar a tela para vocês. A nossa tela do PowerPoint. E vejam que, apesar da nossa palestra de hoje, né, se chamar Os Desafios da Perícia Judicial para a Atividade do Engenheiro Agrônomo, como ela é uma espécie de continuidade daquilo que nós estávamos abordando na primeira palestra, então eu decidi manter o título, pelo menos aqui nos slides,
manter o título da nossa última palestra, pois a perícia judicial também se encaixa como um aspecto técnico da nossa atuação. Na verdade, é uma parte da atuação do engenheiro agrônomo no ramo das perícias. Vamos fazer apenas algumas rememorações nesse instante, ok? A atividade pericial é uma atividade delegada a qualquer profissional de ensino superior. Os conselhos profissionais determinam as atribuições profissionais de todos os bacharéis, de todos os licenciados, de todos os tecnólogos. Quando nós falamos especificamente dos bacharéis, uma das atribuições que são esperadas é a atribuição das perícias. E no nosso caso, no caso dos engenheiros agrônomos, nós temos a atribuição número 8. Se eu não me engano, é número 8, tá? Que diz o seguinte: o engenheiro agrônomo é responsável por vistorias, avaliações, perícias, análises, julgamentos e arbitramentos. Isso quer dizer que todo profissional que é formado no curso superior de agronomia, se ele terminar o curso superior e obter o diploma e for habilitado pelo CREA, ele já pode atuar como perito. O grande desafio é que muitos dos nossos profissionais formados em várias IES, não estou falando somente da Universidade Estadual de Maringá, mas de todas as universidades, de todos os institutos de ensino superior do Brasil, né? Eles saem, digamos, mediamente preparados para serem peritos. Até porque, infelizmente, a carga horária do curso, ou melhor, a carga horária da disciplina de perícias dentro dos diferentes cursos de agronomia é uma carga horária, infelizmente, limitada. Mas nem por isso as pessoas saem do curso sem saber o que é periciar, sem saber como atuar no mercado. Aí é que vem a nossa dica. A dica principal é que vocês possam, ao finalizar o curso, de repente, estagiar com peritos da área, que vocês possam procurar oportunidades de trabalho em parceria com profissionais que já atuam no mercado, sendo assistentes desses profissionais, ou ainda que vocês possam buscar toda a parte de especialização na área de perícias. Nós temos um curso chamado Engenharia de Avaliações e Perícias. É uma área nova das engenharias, é um curso novo que já se encontra registrado na tabela de títulos do CREA, e é um curso que, dependendo da instituição, ele leva entre 12 meses e 16 meses, entre o desenvolvimento das disciplinas e o desenvolvimento do TCC. Na verdade, o TCC é optativo, né? Dependendo da instituição você tem, dependendo da instituição você não tem. Na maioria dos casos, nós temos, tá? Eu mesmo fiz esse curso para aprimorar as minhas aptidões na área de perícias, e confesso que eu sou muito grato ao aprendizado que eu tive nestes cursos de pós-graduação, uma vez que na minha graduação, infelizmente, eu não tive a disciplina de perícias, que passou a ser obrigatória somente após 2009, de acordo com o catálogo de cursos ou catálogo de profissões do Ministério da Educação. Tá? Dentro da atividade pericial, existem alguns atores. O perito, que é o profissional responsável pelo ato de periciar, o assistente técnico, que é o profissional responsável pela assistência técnica às partes envolvidas em processo judicializado. Nós temos o árbitro, que é também um perito, um engenheiro agrônomo de mais calibre, de muito mais experiência no mercado, e este árbitro, ele geralmente fica a serviço exclusivo do Poder Judiciário, dando assistência ao juiz, principalmente quando nós temos uma situação onde o laudo ele traz um conjunto de informações que são amplamente contestáveis pelos assistentes técnicos das partes. E aí nós não chegamos a decisão nenhuma. Todas as informações produzidas não permitem com que o juiz tome a sua decisão de modo mais adequado. Então, a gente precisa do auxílio do árbitro, que absorverá todas as informações do laudo e do parecer produzido pelo perito e pelos assistentes técnicos, respectivamente, para que ele ajude o juiz a tomar decisões. E o próprio ato de periciar é o fato de adquirirmos comprovações periciais que denotem o nexo de causas, ou seja, que denotem a relação de causas que existem
para ter acontecido um determinado sinistro. O sinistro nada mais é do que uma ocorrência indesejada, uma ocorrência que não estava no escopo da normalidade. E essas ocorrências geram os conflitos por conta da existência do dano associado ao sinistro. Esses sinistros eventualmente podem ser de ordem natural, como por exemplo, um excesso de chuvas em solos já saturados, em solos promovendo o rompimento de terraços e a abertura das erosões. Pode ser também promovido por excesso de frio, pode ser também oriundo pelo ataque de insetos, os quais simplesmente surgiram, no caso dos gafanhotos, mas muito mais na Argentina, Paraguai e Uruguai, e outros tantos sinistros de ordem natural. Mas também existem os sinistros de ordem antrópica, como, por exemplo, quando nós temos uma partilha de bens. Nós temos lá o agricultor, tadinho, senhorzinho já, velhinho, e ele, infelizmente, sai dessa vida, né? Ele morre. Os filhos, ao invés de decentemente partilharem adequadamente os bens de acordo com o desejo dos pais, ou no mínimo de acordo com o preconizado pelo Código Civil brasileiro, eles entram em conflito, um querendo mais que o outro e judicializando esse conflito, porque eles não resolvem, não são capazes de resolver essa situação numa conversa, numa reunião, enfim. Aí nós devemos periciar também, porque isso é um conflito. E também, logicamente, contratos de arrendamento, queimadas, desastres ambientais, derramamentos de substâncias químicas perigosas. Ou seja, os conflitos acontecem tanto de ordem natural como de ordem antrópica. E é nesse momento que o perito tem que coletar provas a campo para definir qual é a causa principal e qual é o nexo das outras causas que contribuíram para a ocorrência daquele sinistro. A partir daí, então, nós temos a perícia acontecendo, o perito atuando em nível de campo, e nós temos o laudo técnico como resultado deste procedimento em nível de campo. Agora, essa questão que nós estamos aqui mencionando serve tanto para a perícia particular, para a perícia oficial e também para a perícia judicial. A perícia particular é aquela que nós executamos mediante o contrato com uma pessoa física ou com uma pessoa jurídica que solicita os nossos serviços. Então, neste caso, o exemplo mais clássico seria o exemplo fornecido pelas seguradoras, né? As seguradoras têm os seus engenheiros agrônomos para prestar a assistência técnica necessária, e esses engenheiros agrônomos vão a campo para tentar evidenciar o que de fato aconteceu, se as alegações dos agricultores que sofreram os danos procedem ou se houve um descuido por parte desses agricultores que faz com que a indenização não seja paga. Este é um exemplo de perícia particular. A perícia oficial, por outro lado, é aquela que é solicitada por meio do poder público, à exceção, logicamente, do nosso poder judiciário, porque nós temos ali uma perícia específica para aquele caso, a perícia judicial. No caso da perícia oficial, quem nos pede, por exemplo, é o poder executivo ou o poder legislativo, ou ainda as suas mais diferentes autarquias, né? Muito bem. Levando-se isso em consideração, ao último tipo de perícia, que é a perícia judicial, que é o foco aqui da nossa análise, tá? A partir do momento em que nós tivermos uma situação que não é possível de ser resolvida em meio extrajudicial, o conflito acontece, os elementos presentes desse conflito, as partes envolvidas, elas não se resolvem, por mais que elas conversem, você não consegue chegar a uma conclusão e a um acordo para que seja pago o dano, enfim. A gente não consegue sucesso numa tentativa de acordo extrajudicial. A partir desse momento, a gente adentra ao universo da perícia judicial. E é em cima disso que nós vamos comentar, tá? Vamos à frente. Nós temos as classificações das perícias, nós já estabelecemos isso para vocês, já está bastante claro. A perícia judicial é quando a atuação do perito é motivada por litígio entre as partes em desacordo,
as quais recorrem ao Poder Judiciário. E, meus amigos, nós estamos numa situação hoje que a palavra do ser humano, infelizmente, não tem valia. Por quê? Pode acontecer um dano. Esse dano é reconhecido por uma das partes que provavelmente promoveu o dano. E lembrando, o Código Civil, Lei 10.406 de 2002, estabelece que quem promoveu o dano deve ser responsável por sua reparação justa. Então essa pessoa diz, olha, houve o estouramento dos meus terraços, isso eu reconheço, isso promoveu uma sobrecarga de água nos seus terraços, estourou os seus terraços também, tivemos um processo erosivo, tudo bem, ok, eu pago. Só que na hora de pagar, esse pagamento ou é feito de maneira inadequada, ou de maneira insuficiente, ou simplesmente não é pago. Então hoje não dá para confiar no fio do bigode, infelizmente não dá. E aí nós temos o início da perícia judicial, né? A recorrência ao Poder Judiciário. A extrajudicial também nós já definimos, apenas para reafirmar, né? A perícia judicial ela é classificada como a perícia que recorre à justiça, a extrajudicial é aquela que é resolvida por outros métodos, né? Ou particular ou oficial. Com relação à idade, perícia direta e indireta, isso já nós vimos na palestra passada, né? Vamos passar então para o ponto que nos cabe, até chegarmos aqui às perícias judiciais, tá? Que seria este ponto aqui do glossário pericial, onde nós vamos apresentar os nossos atores envolvidos, correto? Bom, levando-se tudo isso em consideração, vamos aqui imaginar um caso. Nós temos ali um caso que está acontecendo, por exemplo, entre dois produtores, nesse estourar de terraços, que foi o exemplo que eu me utilizei, e os produtores não entraram em acordo entre si. Ok. Uma vez que não há o acordo, a parte que sofreu tenta, vulgarmente falando, buscar os seus direitos. Então ele recorre a uma assistência jurídica. O fato de se recorrer a uma assistência jurídica significa dizer que o produtor vai procurar um advogado. E esse advogado, ele primeiro fará a oitiva a esse produtor rural, para entender o que realmente aconteceu, para entender se existe um mérito na causa que mereça um movimento de entrada do processo no ambiente judicial, e uma vez que ele compreenda que há possibilidade, até porque existe um embasamento técnico e um embasamento jurídico, a partir desse momento, então, o advogado, ele começa a redigir a minuta daquilo que nós chamamos de petição inicial, ou inicial dos autos. O que é isso? O advogado, ele redige toda uma justificativa técnica, uma justificativa de legislação, e ele tenta convencer o juiz do fórum daquela cidade ou da comarca a receber a causa para julgamento. E aí, todas essas petições iniciais, elas geralmente são longas, 10 páginas, 15 páginas, onde o advogado tenta se utilizar de todos os artifícios necessários para convencer o juiz de que realmente houve o dano e que aquela causa merece a sua atenção, ela tem mérito e precisa ser julgada. Perfeito. O juiz, ao receber, ele faz a leitura e o julgamento de mérito. Julgou como mérito procedente, ele vai intimar a parte reconhecida como ré, que é aquela que promoveu o dano. Ou a parte promovida, este é um outro nome, tá? Quem comete o dano contra outrem chama-se parte promovida ou parte ré. Ou ainda pode ser chamada de parte requerida, também é um termo sinônimo. Então, o juiz procede a uma intimação, ele autoriza a abertura de um processo. Essa abertura de processo tem uma sequência numérica que será cadastrada dentro do sistema integrado da Procuradoria Jurídica do Estado. Perfeito? Este número permite a consulta pública para qualquer pessoa que queira consultar. Isto se o processo não correr sob sigilo, porque nós temos processos que estão em andamento e ocorrem sob sigilo justamente para não atrapalhar um determinado processo investigatório.
Isso mais ligado principalmente quando nós temos aí o ferimento ao Código Penal, né? Quando ocorrem mortes, por exemplo. Uma vez que há essa intimação por parte do juiz a esta parte ré vai também ter que mobilizar um advogado para proceder à sua defesa. Esse advogado vai tentar entender o que aconteceu no caso, vai fazer o mesmo processo de oitiva que foi feito com a parte que está promovendo a ação, e neste momento, esse advogado vai proceder à defesa. Ele vai criar o segundo movimento dos autos. Quando a gente fala sobre movimento, são os documentos que são anexados para os autos. Então, eu tenho a petição inicial, é o movimento 1. A intimação do juiz para a parte ré é o movimento 2. O reconhecimento da intimação, assinado pela parte ré, é o movimento 3. O movimento 4 já é a defesa da parte ré, feita pelo advogado. O juiz ele vai analisar essa defesa. E mediante esta defesa, logicamente que, pelo fato dele não ter um conhecimento técnico aprofundado em agronomia, ele vai requerer a presença de um perito. E este perito necessariamente deve estar cadastrado junto ao site da Procuradoria Jurídica do Estado, ao Cadastro de Auxiliares Jurídicos do Estado. Tá bem? Então, antes da gente proceder à demonstração deste cadastro, eu vou apresentar para vocês só algumas terminologias antes de nós avançarmos para essa demonstração. Então, todos vocês já sabem quem é o perito, é o profissional habilitado de nível superior, nomeado pelo juiz, intervir no caso no sentido de estabelecer o nexo causal dos sinistros e ainda responder aos quesitos elaborados pelas partes envolvidas no litígio. São muitas terminologias técnicas, não é? Então, o sinistro nós já definimos, o nexo causal nada mais é do que a relação de causas, e nós temos também a terminologia quesitos e litígio. Litígio é o conflito. Quesitos são questionamentos que são elaborados pelas partes. Mas espera lá, questionamentos, né? De que maneira esses questionamentos são elaborados? Então vamos avançar um pouquinho mais. Assistente técnico, quem é esse cara? Profissional habilitado, de nível superior, convocado pelas partes envolvidas, reclamante, reclamado, promovido, promovente, para acompanhar os trabalhos do perito e elaborar os quesitos de maneira técnica. Opa! Então aqui nós já temos uma linha de raciocínio que explica o que são esses quesitos e quem os elabora. Uma vez que o juiz faz a nomeação do perito, e diga-se de passagem, essa nomeação é mais um movimento que nós encontramos dentro dos autos judiciais. O juiz intima um perito selecionado no cadastro de auxiliares jurídicos da Procuradoria Jurídica do Estado. Esse perito vai receber eletronicamente uma intimação, constando qual é o processo em que ele tem que atuar. O número dos autos, o download do PDF dos autos que ele possa fazer a análise e também os quesitos. No momento que existe a nomeação deste perito por parte do juiz, o juiz também autoriza cada uma das partes, a reclamante, a parte reclamada, ou a promovente, a parte promovida, a também elencarem os seus assistentes técnicos para a nomeação. O fato de nós elencarmos os assistentes técnicos para a nomeação significa que cada parte tem direito a entrar em contato com um engenheiro agrônomo. E esse engenheiro agrônomo vai assessorar tecnicamente o advogado e as partes envolvidas no entendimento da causa, na interpretação daquilo que o perito produzir e também vão auxiliar na elaboração desses quesitos. Os quesitos são perguntas, questionamentos, que cada engenheiro agrônomo vai fazer no sentido de tentar elucidar tecnicamente a questão. Só que esses engenheiros agrônomos vão elaborar essas questões para que o perito resolva por meio da sua vistoria e por meio da composição do seu laudo. Tá? Então, são questões muitas vezes que os engenheiros agrônomos direcionam no sentido de tentar entender um pouco melhor
o nexo de causas e se realmente existe uma relação de culpabilidade do seu cliente. Então, por exemplo, o engenheiro agrônomo da parte requerente, da parte que entrou com a ação na justiça, ele vai elaborar uma série de questionamentos que terão como resposta, segundo o seu próprio pensamento, uma resposta que tende a gerar uma culpabilidade da parte promovida, da parte ré. Por outro lado, o engenheiro agrônomo desta parte ré, que é o assistente técnico, ele vai elaborar uma série de questões que vão abordar aspectos técnicos, logicamente, mas que tentam elucidar quesitos, situações ou atributos que estabeleçam a ausência de culpa da parte que ele está defendendo. Então, de certa maneira, quem atua como assistente técnico atua com uma certa malevolência, com uma certa esperteza, no sentido de elaborar questões que, ora, transfiram a culpa da causa para a parte ré, no caso, o assistente técnico da parte promovente, ou que tirem a culpa da parte ré, no caso, o assistente técnico desta parte. E o perito é que tem que se virar com isso. O perito é que tem que pegar esses quesitos, tem que entender a causa pela leitura dos documentos juntados nos autos e tem que ir para o campo tentar responder essas situações. Tá? Pois bem, o perito está nomeado, mas como o perito é de fato nomeado, né? Então, se vocês me permitem, eu vou aqui fazer uma ilustração do site da Procuradoria Jurídica do Estado do Paraná, para vocês poderem entender como que nós podemos encontrar, tá? Só selecionar aqui na minha tela, daí eu já mostro para vocês. Vamos parar de compartilhar a tela do PowerPoint para isso, né? E agora nós vamos compartilhar a tela inteira mesmo, tá? Pessoal, vocês estão agora vendo a tela inteira? Vamos ver aqui. Creio que sim, né? Tá todo mundo vendo a tela inteira agora. Sim, professor. Sim. Muito bom. Então vamos dar continuidade, né? Vejam que eu fiz aqui a procura pelo termo caju projude. O único problema quando a gente procura caju, o termo que está na moda é o cachorro caju, que é aquele cachorro cor de caju ou cor caramelo, né? Tanto é que até tem o caju, seus benefícios por inteiro, que é uma outra coisa, não tem nada a ver. Caju é o acrônimo, né, de Cadastro de Auxiliares Jurídicos. É esse segundo link aqui, tá? Geralmente, se vocês procurarem pelo Google, vocês vão encontrá-lo como o primeiro link. Em termos de busca, os indexadores são estes aqui da tela, ó, Caju Projude. Vocês vão clicar neste link, e neste link nós temos aqui a solicitação de cadastro. Ele aparece justamente em cima da solicitação de cadastro. Vale dizer que, antigamente, para o perito ser visível para o juiz, ele tinha que produzir um currículo, aquele currículo vitae normal, se direcionar para o fórum, entregar na portaria do fórum e dizer: oi, eu sou o perito Tiago Ribeiro da Costa, estou entregando aqui o meu currículo para que fique no banco de peritos aqui do fórum. Posso conversar com o juiz? Eles vão liberar, claro, se você tiver um rapidinho com o juiz, só para se apresentar, você consegue essa participação, né? Uma reunião curtinha, 5, 10 minutos, só para entregar em mãos ali o currículo, né? Pois bem, hoje tudo é feito eletronicamente, por meio deste site da Procuradoria Jurídica do Estado do Paraná e do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná. Como que nós fazemos o cadastro? Esse cadastro é bem simplesinho. Aqui vocês vão digitar o CPF de vocês, inclusive está a sombra do meu CPF aqui, o e-mail de vocês, aqui está a sombra do meu e-mail e todos os outros e-mails que cabem aqui no meu computador, e aqui a confirmação do equipamento. O que vai acontecer? Quando você digita esses dados, e logicamente faz a leitura deste texto aqui, que eu já vou comentar com vocês, aceitando os termos, ele vai mandar para vocês uma senha provisória. E quando essa senha provisória é enviada, vocês retornam para esse site, já numa segunda tela, e aí vocês podem confirmar o cadastro de vocês.
confirmando o e-mail com essa senha. E aí ele vai permitir que vocês partam para a segunda etapa do cadastro. Aqui nesse pequeno texto, nós temos as 3 etapas resumidas, tá? A primeira etapa é essa que eu demonstrei para vocês. Digita CPF e e-mail, clica aqui no cantinho em enviar, e depois que vocês clicarem em enviar, vocês recebem a senha provisória no e-mail. Voltam com essa senha provisória para essa página aqui, ou no link que estiver no e-mail de vocês, e aí vocês podem completar o cadastro. Este completar o cadastro, ele vai pedir vários dados, né? Vai pedir o seu nome completo, a sua filiação, a data de nascimento, o título de eleitor, o CPF, que é super importante, vai pedir o seu número de habilitação do CREA, vai pedir a sua formação, de que você se formou, os teus dados de endereço, os seus telefones de contato, um e-mail alternativo, e vai pedir para vocês poderem criar um pequeno currículo que exponha quem vocês são, quais são as suas habilidades. Depois de vocês preencherem todos esses dados, você vai submeter. A submissão já é a terceira etapa. Quando você clica no botão submeter no sistema, ele vai enviar os seus dados para a Procuradoria Jurídica do Estado, e por lá nós temos uma comissão que vai validar os teus dados, que vai entender quem você é, se você tem antecedentes criminais, se você tem dívida ativa com a União, se você tem problemas com o seu CPF na Receita Federal. Ou seja, ele vai fazer toda a análise da sua vida. Por quê? Admite-se somente profissionais ilibados, pessoas que tenham ficha limpa, pessoas que nunca tenham cometido um crime. Afinal, nós estamos falando de poder judiciário e a lisura do processo é fundamental. A lisura do processo começa com a lisura da própria pessoa, com a honestidade da própria pessoa, com a ausência de qualquer dívida por parte da pessoa. Então é por aqui, por esse sistema, que a gente consegue fazer o nosso cadastro. Eu não vou conseguir fazer a demonstração de todas as funcionalidades aqui para vocês, porque na tela, eu já experimentei isso hoje à tarde, o sistema da ProJude fica muito lento. Então eu não conseguiria demonstrar, por exemplo, como que vocês podem buscar os processos dentro de cada comarca e dentro de cada vara judicial. Quando nós falamos sobre vara judicial, só para vocês entenderem, a vara é uma subdivisão do poder judiciário. Nós temos a vara da família, a vara da fazenda, vara penal, vara civil, vara trabalhista. Várias varas, várias subdivisões. E quando a gente faz o nosso currículo, é importante que vocês coloquem qual é a vara que vocês desejam atuar. No geral, para nós, engenheiros agrônomos, é a vara civil, a vara da fazenda e, eventualmente, a vara trabalhista. Por quê? No curso de agronomia, nós temos habilitação para compreender um pouquinho da área de direito agrário. E compreendendo um pouco sobre direito agrário, na disciplina de direito agrário, nós temos, teoricamente, a parte de direito trabalhista, então a gente consegue atuar nessa área de uma maneira ou de outra. Mas direito trabalhista certamente é mais voltado para quem é engenheiro agrônomo e engenheiro de segurança do trabalho, ou também engenheiro agrônomo e advogado, né? Porque nós temos casos de profissionais que são formados em 2 áreas, inclusive excelentes peritos, com certeza, tá? Desse sistema a gente consegue rastrear os processos, a gente consegue ver se dentro de cada vara nós temos algum processo que nos interesse, que está aguardando a candidatura de um perito. E na medida em que a gente se candidata, logo a gente recebe a comunicação de que nós fomos convocados como peritos. Pois bem, quando a gente é convocado como perito, aí é que vem o susto, né? O cara acabou de se formar, se cadastrou no cadastro de auxiliares jurídicos ali do ProJude. Ele viu que tinha um processo ali na cidade de Perobal, um processo de servidão administrativa, no qual nós temos um conflito entre o produtor rural e uma empresa que vai instalar uma rede de eletricidade de alta tensão, torres de alta tensão. Geralmente esses conflitos acontecem porque a indenização proposta pela empresa não é suficiente para atender os anseios do agricultor que vai perder parte da sua área para a instalação dessas torres. Vale dizer que não é uma perda física, tá? A propriedade ainda permanece sob domínio do agricultor.
Entretanto, a parte que está em servidão vai apresentar uma série de restrições, diversas restrições. O agricultor não pode trabalhar com silvicultura, não pode trabalhar com frutíferas, não pode trabalhar com pastagens muito elevadas, não pode haver o trânsito de máquinas agrícolas que sejam também de alturas elevadas, não pode ter horticultura, ou seja, uma área que praticamente é perdida. Ele vai fazer só pouquíssimas atividades, né? Atividades agrícolas e pecuárias. Então ele quer uma indenização justa. E aí o perito engenheiro agrônomo entra na jogada. Só que o susto que eu estava mencionando é o seguinte: você recebe a convocação. Geralmente vem por e-mail, com o número dos autos e com o arquivo dos autos em PDF. Isso tudo é eletronicamente gerenciado pela Projude. Recebeu a convocação, primeiro, você se treme todo. Primeira vez que você recebeu a convocação. Segundo, você sabe que o prazo são apenas 5 dias úteis. 5 dias úteis. Sabe qual é o dos autos? Geralmente excedem as 300 páginas. E muitas vezes eles vêm em arquivos separados, só para facilitar a anexação ali no teu e-mail. Mas vale dizer que se você tiver cadastro no Projude, você não precisa nem baixar esses anexos. Basta entrar novamente no sistema do Projude, colocar o número dos autos e ele vai te levar para a página do processo. E ali você pode ler os autos na tela, inclusive, sem ficar baixando arquivo, nada. É bem tranquilo. Só que muitas vezes o perito ele se vê numa cena em que os autos são muito longos, né? Então ele tem que decidir muito rápido, dentro de 5 dias. Porque se ele não decidir dentro de 5 dias, ele não está respondendo a uma intimação da justiça. Então ele tem que olhar o prazo, dizendo que sim ou dizendo que não. Por mais que seja uma convocação, o perito ele pode declinar, desde que apresente um motivo plausível para isso. Por exemplo, excesso de serviço, ok, ele tem que comprovar que está trabalhando em outros processos periciais ou em outros serviços. Ou viagem ao exterior que já estava programada. Então nós temos condições de provar que nós não podemos assumir aquele encargo no momento. Agora, na maioria dos casos, quando a gente não aceita o encargo, a gente é colocado mais para o final da fila no processo de seleção. Então, para quem está começando agora, é interessante aceitar o desafio. Eis, então, que nós temos um desafio na perícia judicial, que é aceitar o primeiro desafio em ser perito. Você vai ter que montar o que a gente chama de carta aceite, eu já mostro para vocês o que é. Vocês vão ter que elaborar os seus honorários e vão ter que peticionar o início da sua perícia. Antes de demonstrarmos esses detalhes, eu gostaria de avançar já mais um pouquinho, apresentando outras situações do glossário, né? Aqui nós temos o árbitro, que é o profissional habilitado de nível superior, nomeado pelo juiz para assessorá-lo na tomada de decisões frente aos documentos apresentados pelo perito e pelos assistentes técnicos naquela situação que eu comentei com vocês. Já o laudo técnico é o documento que o perito produz. Esse documento, ele tem um formato específico. Ele até se parece, de certa maneira, com um TCC de faculdade, porque ele tem uma capa que vai ser definida de acordo com o layout seu enquanto profissional. Você pode colocar o logotipo da sua empresa, pode colocar uma capa até dura, se você assim preferir, né? Pode fazer o que você quiser, a capa é sua. A partir da capa já existe uma estrutura mais elaborada, né? Nós temos uma carta de apresentação, um sumário, uma introdução. Na introdução a gente explana qual é o objetivo do laudo, nós explanamos quais são os pressupostos técnicos da execução do laudo, nós explanamos sobre a vistoria, os métodos envolvidos, nós explanamos sobre os resultados do processo pericial, daquilo que nós coletamos a campo, o tratamento de dados, e por fim a gente chega a um parecer, a uma conclusão. E no final do laudo, logicamente, a gente pode colocar também alguns anexos, alguns apêndices que visam melhorar a constatação da informação que nós estamos produzindo. Para tanto, aí nós vamos aqui novamente abrir para vocês
um material que nós produzimos recentemente enquanto peritos, só para vocês terem uma ideia de como que esse laudo, né, é produzido. Vamos aqui, nós temos alguns casos, né? Vamos colocar esse último caso aqui, o laudo que nós produzimos recentemente, agora entre o mês de julho e o mês de agosto, tá? Vamos só esperar ele baixar para poder abrir para vocês. E aqui está. Bom, como eu disse, a capa do laudo, ele tem o layout que você quiser, é você que define. Mas logo na sequência, nesse caso foi um laudo particular, tá? Mas a estrutura do laudo particular, ela tem similaridades com a do laudo judicial, vocês vão perceber. Então, aqui nós temos a carta de apresentação, conforme nós havíamos colocado. A única diferença é que essa carta de apresentação, para o juiz, tem que ser denominativa ao juiz. Vocês vão ver o modelo mais para frente. Aqui nós estamos dizendo o quanto nós estamos honrados em trabalhar no caso, e nós estamos solicitando deferimento pela apresentação do laudo técnico produzido em cima de uma propriedade rural localizada num determinado município. Normalmente a gente coloca a nossa assinatura com o nosso número CREA, e vale dizer que todo laudo tem que estar acompanhado de uma anotação de responsabilidade técnica, tá? Nós não podemos fazer laudo sem ART, senão o laudo não vale. É um serviço técnico. Nós devemos, então, vincular esse serviço técnico à anotação de responsabilidade técnica. Após isso, nós temos, aí sim, a carta de apresentação semelhante ao que a gente faz para o Poder Judiciário. Aqui nós temos o nome do solicitante, logicamente, neste caso é laudo particular, mas se for o Poder Judiciário, aqui apareceria Excelentíssima Senhora Juíza da Primeira Vara Civil da Comarca de Paranavaí, por exemplo. Ou Excelentíssimo Senhor Juiz da Segunda Vara da Família do município de Cianorte, Estado do Paraná. Aqui nós colocamos, então, novamente uma breve apresentação, tendo procedido com estudos e diligência que se fizeram necessárias, vem a presença de Vossa Senhoria apresentar o presente laudo pericial. Aí nós temos a definição do laudo pericial, o sumário, e eis os elementos que geralmente aparecem nos laudos periciais, tanto particulares quanto judiciais. O objetivo e a finalidade do laudo, os pressupostos, ressalvas e fatores limitantes. É nesse momento que nós vamos ilustrar para o Poder Judiciário, para o juiz, que nós temos determinadas metodologias que são referendadas pela ciência, para que mais à frente, caso ali nós tenhamos o contraste de informações com os pareceres técnicos dos assistentes técnicos, essas informações também sejam contrastadas sob medida. Por exemplo, se eu me utilizo da capacidade de uso das terras para fazer a leitura do suporte da propriedade a determinadas explorações. Eu estou dizendo que o meu limitante foi ter utilizado esta metodologia. Então, na hora em que o assistente técnico tiver que fazer o parecer dele quanto ao seu laudo, ele também precisa usar a mesma metodologia. Por isso é que a gente coloca esses pressupostos, ressalvas e fatores limitantes para dizer qual foi a linha de raciocínio técnica e teórica que nós utilizamos para levantar as informações. Depois disso, sempre é muito pertinente caracterizar a região, depois a caracterização do imóvel que está sendo vistoriado, lembrando que quando nós temos um sinistro acontecendo, nós não tivermos a intenção de fazer a valoração do prejuízo, porque isso não nos foi solicitado pelo juiz por meio dos quesitos, então eu faço meramente um laudo de vistoria. Se acaso, aí pelo contrário, nós tivermos um questionamento sobre o valor indenizatório, ou o quanto vale a propriedade, o quanto ela valia antes, o quanto ela vale agora, após o sinistro, aí eu não tenho como escapar de um laudo de avaliação de imóveis rurais. Aí dentro da caracterização do imóvel, eu já vou trabalhar com os itens que se encontram na norma da ABNT 14653, capítulo 3, tá? Que terá que estar aqui no item 2 também. Neste caso da caracterização do imóvel,
A gente geralmente busca caracterizar o imóvel pela localização que ele tem e pelas características gerais em termos de capacidade de uso, classe de solo, topografias, o uso da terra do ponto de vista da aptidão agrícola, as benfeitorias que nós temos por ali. E depois, no capítulo 5, a gente vem para a investigação do sinistro, onde nós apresentamos o histórico da solicitação, quem solicitou o quê, quando o sinistro supostamente aconteceu, e nós descrevemos o processo de vistoria, o processo de coleta e o processo de tratamento dos dados, para, na sequência, discutir sobre o caso e depois dar o nosso parecer, concluindo tecnicamente sobre aquilo que aconteceu na propriedade rural. Tá? Isto aqui, pessoal, é resultado do trabalho que nós desenvolvemos em nível de campo, como perito. Uma vez, então, que esse material já se encontra pronto, revisado, com todos os cuidados necessários, a gente pode peticionar a entrada desse laudo e a entrega desse laudo no Poder Judiciário. Já conto para vocês como é que a gente faz isso. Vamos voltar aqui na apresentação. Para mais termos, né? Nós temos, então, o parecer técnico. Esse parecer técnico nada mais é do que o documento que é produzido pelos assistentes técnicos para tentar contrastar a sua informação, a que você produziu como perito. O perito produz o laudo dentro de um tempo específico, por ele determinado ou determinado pelo juiz. O mais comum é o tempo ser determinado pelo juiz. 30 dias, 60 dias, 90 dias, enfim. Então, quando você entrega o laudo, as partes têm o direito de, por meio dos seus assistentes técnicos, emitir pareceres sobre o seu laudo, sendo pareceres convergentes ou pareceres divergentes. No geral, quando o assistente técnico concorda com a opinião do perito, geralmente ele nem produz um parecer, ele simplesmente lê e deixa o tempo dele de execução do parecer expirar. Quando o perito, ou melhor, o assistente técnico, não concorda com o perito, de alguma forma, ele quer contrapor de fato, então ele vai produzir um parecer técnico. E essa produção do parecer técnico terá o seu tempo específico e será contrastado com o laudo. Mas aí o perito já concluiu o seu trabalho, já não tem mais muita relação com ele, a não ser que ele seja solicitado numa audiência que ele compareça para explicar alguns detalhes adicionais do laudo, né? O sinistro é a ocorrência desejada, isso nós já vimos. Os autos é a juntada de documentos relacionados ao processo desde a sua abertura. Os autos eles são enviados para o perito em caráter ad hoc, é um caráter consultivo, para que ele diga se ele quer ou não participar do processo. E aí nós temos os honorários, que são os valores líquidos a serem pagos ao perito que aceitar de analisar o sinistro. Não tem uma forma padrão de cálculo, tá? O que nós temos, para ilustrar para vocês, são os documentos, alguns casos, né? E alguém gostaria de falar? Acho que eu ouvi um ruído aqui no microfone. Estamos tranquilos? Podemos continuar? Acho que está tranquilo, professor, pode continuar. Beleza. Tendo perguntas, por favor, tá? Se quiserem fazer, estamos à disposição. Pode deixar. Beleza. Ó, pessoal, isso que vocês estão vendo aqui é a página inicial dos autos processuais que nós recebemos por e-mail, lembra? Eu falei para vocês que nós nos cadastramos como perito, somos convocados, e aí aparece algo assim, a primeira página dos nossos autos, tá? Vai aparecer o número do processo, que é essa sequência aqui em cima, é uma sequência numérica longa, que nós podemos nos utilizar para localizar o processo lá no ProJude. Aqui nós temos as características do tipo de ação e de quem está promovendo a ação contra quem. Nós temos aqui o promovente, mais para baixo aqui nós teremos o promovido. Claro que aqui nós escondemos o nome das pessoas, porque são dados pessoais em processo sigiloso, então não tenho permissão de ilustrar isso para vocês, mas pelo menos a carinha dos autos é essa aqui, tá? E quando você recebe os autos, pense que você vai receber muitos documentos dentro, logicamente, de um único arquivo. Então, teremos essa página inicial, teremos
a petição inicial da parte promovente, a resposta da parte promovida, nós teremos laudos particulares que foram produzidos de antemão, podemos ter várias fotos, podemos ter demonstrativos, extratos bancários, todos os documentos relacionados ao caso estão aqui nos autos, perfeito? Para a gente calcular os honorários, nós temos algumas formas de fazer isso, né? O conselho profissional ele não determina os nossos honorários. A única coisa que ele determina são os abusos na precificação. Até porque o CREA tem um poder mais fiscalizatório, enquanto que as próprias associações profissionais é que têm a função de determinar fórmulas para que a gente possa calcular o valor dos nossos honorários. Então nós temos aqui a fórmula da MEA. Eu não vou conseguir demonstrar com detalhes até por conta do tempo, tá? Mas essa fórmula aqui ela foi publicada no ano de 2015, se não me engano. A MEA é a nossa Associação Maringaense de Engenheiros Agrônomos, e nós temos uma fórmula geral que determina a nossa hora-trabalho com base no fator de complexidade. Os serviços menos complexos recebem um fator 0,1, os mais complexos o fator 0,3. Porém, esses valores, de certa maneira, estão defasados. Por quê? Primeiro, se a gente fizer o cálculo nestas duas fórmulas aqui, a gente vai encontrar uma variação de R$ 150 até R$ 318, R$ 320 por hora trabalhada. Mas pela consulta que eu tenho feito junto aos meus colegas peritos aqui da nossa região, e até mesmo pela publicação que nós tivemos recentemente lá junto à plenária do CREA, da tabela de honorários da Associação de Engenheiros Agrônomos de Pato Branco, que é uma das referências também, o valor da hora-trabalho do perito geralmente fica por volta dos R$ 400, R$ 450, tá? Isso é pouco ou é muito, dependendo, logicamente, daquilo que você faz. As causas mais simples, que é a determinação de um sinistro, você definir nexo causal sem valorar nada, geralmente você leva de 4 a 5 horas entre ida e volta na vistoria e a própria vistoria em si, em nível de campo. Desde o momento que você sai do seu escritório até chegar no campo, somado ao tempo de campo que você faz a vistoria e somado ao tempo de retorno. Isso geralmente dá umas 5 horas, mas é variável de acordo com a distância do local onde você precisa vistoriar. E nós temos também o tempo de execução do laudo, que gira em torno de 6, 7 horas no máximo. Tá? Quem tem mais experiência consegue fazer mais rapidinho, por volta de umas 5 horas. Então, arredondando os fatos, por R$ 4.500, ou seja, 10 horas trabalhadas, você faz um laudo. E R$ 4.500 por um laudo trabalhado 10 horas, realmente é um dinheiro satisfatório. Eu percebo muitos colegas profissionais dizendo, olha, se você tentar viver só de perícia, não dá. Porque as perícias, elas não ocorrem o tempo todo. Não é como se eu tivesse uma perícia por mês, 2 perícias por mês. Não funciona assim. Geralmente são poucas perícias por ano. Você consegue pegar umas 10 perícias, por aí, né? Mas o dinheiro que cada perícia dá, já é um bom complemento de renda. Já dá para você sonhar um pouquinho mais alto, para você poder comprar um carro, um equipamento melhor, um software, ou até mesmo a tua vida pessoal, né? Pagar pelos seus compromissos, por suas contas. Então é uma atividade rentável. Mas se você quiser fazer perícia a tua vida toda, você vai ter que lançar um currículo, não somente na Procuradoria Jurídica do seu estado, mas de outros estados também, e se dispor a ir a esses outros estados para você poder fazer as perícias. Aí você consegue pegar 20 perícias, 25 perícias, 30 perícias por ano, né? Levando em consideração que o ano tem 52 semanas, se vocês conseguirem pegar pelo menos umas 25 perícias por ano, de certa maneira vai gerar uma taxa de uma perícia a cada 15 dias. Se você tiver fôlego, de fato, para trabalhar em cima dos laudos, com os equipamentos, na obtenção de dados, ok, é plenamente possível, tá? Mas, no geral, tem gente que pega aí, no máximo, 15 perícias por ano, que já dá muito pano. Principalmente no que tange a perícia judicial, porque ela exige muito mais de você. Ela exige que você vá a audiências, que você converse com o juiz, que você tenha que refazer vistoria. Então não é assim as mil maravilhas.
mas pelo menos umas 15 é possível, tá? Com relação ainda a honorários, na hora em que você vai fazer a perícia a campo, você tem o direito de solicitar 50% dos seus honorários justamente para pagamento das suas despesas. E os outros 50% vêm a partir do momento em que as partes aceitam o teu laudo e que não tem mais dúvidas com relação àquilo que você escreveu, né? Que os pareceres são pareceres convergentes ou sequer são feitos. Ou quando são feitos, não dependem de novas explicações por parte do perito. Aí você recebe os 50% restantes. Em termos de trâmite ainda, só para a gente poder já nos encaminharmos para a finalização da palestra, toda vez que você recebe a convocação e aceita, você tem que fazer uma carta de aceitação, que na verdade é uma petição. E antigamente a gente tinha até o projeto pericial, a gente precisava demonstrar qual é a metodologia que a gente vai utilizar mesmo antes de fazer a perícia. Só que hoje isso caiu no desuso, porque muitas vezes a gente planeja uma coisa e quando a gente chega no campo, às vezes nós temos a necessidade de utilizar um outro equipamento, de adotar uma outra metodologia, e como tudo é muito imprevisível no campo das perícias, então o projeto pericial hoje ele foi abolido. É mais a carta de aceitação mesmo, com o aceite mesmo ao exercício da perícia e com a demonstração dos honorários, isso já é suficiente para iniciar o processo de intimação das partes, para que todos estejam presentes na execução da perícia em nível de campo. Aqui nós temos um exemplo de carta de aceite, só para ilustrar para vocês. Aqui nós colocamos, acima de tudo, que nós estamos honrados em termos sido convocados por este processo, que nós aceitamos atuar neste processo pelos honorários estabelecidos por você ou pelos honorários estabelecidos na tua convocação, porque isso também é uma possibilidade, tá? Muitas vezes a causa está rodando tanto tempo na justiça que a paciência das partes e o recurso que as partes têm para pagar as prováveis indenizações e as custas judiciais vai se esvaindo. Então o juiz diz, olha, eu te convoco, mas você vai ter que aceitar os honorários que nós estamos propondo. É o máximo. Você aceita? Se você aceitar, coloque que sim. Se você não aceitar, coloque que não é possível trabalhar com estes honorários, porque eles não pagam as custas do processo que você vai ter que realizar para obter informações e o teu próprio trabalho, tá? É importante também nessa carta de aceitação, ela é uma petição, na verdade, que você coloque qual é o dia que você pretende fazer a perícia, o horário e o local. Por quê? As partes precisam saber quando isso vai acontecer, até mesmo para que elas estejam presentes no processo de vistoria. O perito, na hora que executa a perícia em nível de campo, tem que contar com a presença dessas pessoas e essas pessoas terão que ser esclarecidas por você sobre os métodos que serão utilizados para a obtenção de dados. As partes geralmente devem ficar quietas. Quietas no sentido de não vamos dar pitaco na metodologia que o engenheiro agrônomo vai utilizar, não vamos questionar os métodos que ele está utilizando. A prerrogativa da escolha dos métodos é do perito. Os assistentes técnicos acompanham. Eles podem tirar dúvidas com o perito, mas não induzir o perito a responder o que eles querem. Até porque você só está coletando dados. Você não está para responder a ninguém dizendo, olha, eu acho que isso aqui realmente foi causado por excesso de chuva, essa erosão. Você não pode lançar esse tipo de informação. Você tem que ser, neste momento, muito calmo, muito ponderado nas suas colocações, apenas ilustrando, olha, eu vou executar esta metodologia, com a coleta de dados a gente vai colocar as nossas respostas no respectivo laudo pericial, tá? Bom, aqui são as possíveis ações que nós podemos atuar, né? A ação ordinária, retomada de posse, civil pública, desapropriação, impugnação, declaratória, entre outras, e os instrumentais que nós podemos utilizar hoje, cada vez mais modernos, né? Nós temos a possibilidade de nos utilizar dos drones. Aliás, é uma aquisição muito importante para quem quiser ser perito judicial, porque facilita bastante a aquisição de dados aéreos, de imagens aéreas, imagens de satélite no Google Earth. Aquele laudo que eu mostrei em princípio para vocês, eu tive que me utilizar de várias imagens de satélite antigas
para tentar verificar se existe um nexo temporal de uma queimada de cana que atingiu benfeitorias reprodutivas da propriedade estudada. Atingiu pastagem, atingiu uma plantação de eucalipto. Então a gente teve que recorrer a imagens históricas de satélite para tentar entender se realmente houve uma queimada na área, queimada de cana, e se essa queimada atingiu a nossa área, né, de produção de eucalipto e a área de pastagens. Só para ilustrar para vocês, só para vocês verem se isso é útil ou não, tá? Rapidamente. Aqui, ó. Essa aqui é uma imagem de 2018, quando o contrato de parceria rural com a empresa de cana, aqui nós temos a cana implantada, e aqui em cima nós temos uma área que foi colhida. Será que foi queimada? Fica evidente que sim. Inclusive aqui na parte da base da imagem, a gente consegue perceber que a coloração das linhas de eucalipto é uma coloração totalmente que remete ao queimado. Então aqui finalmente nós determinamos o nexo causal e o nexo temporal do relato feito pela parte afetada. Essa é uma ferramenta que nós costumamos utilizar com muita constância no nosso dia a dia de perito judicial, tá? Fora que também você pode usar o nível óptico, geralmente pode utilizar a estação total, equipamentos de topografia. Você conhece a causa e por conhecer a causa, você sabe exatamente que tipo de instrumento tem que ser utilizado. Bom, para fechar, então nós fomos convocados, aceitamos o caso, escrevemos a nossa carta aceite, nós fomos a campo fazer a perícia, as partes nos acompanharam, nós peticionamos o laudo, entregamos o laudo no Poder Judiciário dentro do tempo estimado, as partes fizeram a leitura, ninguém tem mais dúvida. A partir daí, é liberado o honorário, o restante, o residual do honorário, e a tua participação no projeto, ou melhor dizendo, no processo pericial finaliza. Você não precisa mais atuar naquela causa. Aí qualquer entendimento que será feito entre as partes vai ser determinado pelo juiz. Ele é que vai sentenciar o pagamento de indenização daquele que cometeu o dano para aquele que sofreu o dano. Mas aí é uma decisão dele, do juiz, e relacionada tão somente às partes. Se você receber os teus honorários por completo, é que a tua participação no processo acabou. O mais importante, devemos ser sempre assertivos, responder dentro dos prazos, cumprir com a nossa tarefa com muito critério técnico. Boa parte dos laudos são rejeitados porque não tem embasamento teórico, não tem literatura, então nós devemos nos esforçar para criar um laudo muito bom em termos de literatura, para que ele não seja refutado. Na verdade, um laudo judicial, ele se parece muito com um laudo particular e com um laudo oficial. Nós queremos comprovar uma tese sobre as causas de um determinado sinistro. E essa comprovação de tese se faz com as provas periciais que nós coletamos a campo e por meio da nossa escrita, da qualidade da nossa teoria e da nossa técnica, sendo ela traduzida em texto para que a gente possa entregar o nosso laudo. É claro que por conta do tempo, né, para a gente não avançar tanto, a gente não consegue falar com todos os detalhes, né? Vocês percebem que o mundo das perícias é muito rico em detalhes, são muitos elementos que nós poderíamos aqui discutir com vocês, mas até para a gente poder oportunizar o debate, as perguntas, a gente para a nossa apresentação por aqui, no fluxo do processo judicial, entendendo como ele acaba, mas entendendo também que nós temos uma série de desafios, uma série de trabalhos, várias variáveis, possibilidades que podem afetar os nossos trabalhos como peritos. Mas com certeza é uma das atividades mais profícuas da agronomia. Faltam profissionais, sobram causas, e somente verdadeiros engenheiros agrônomos é que estão de fato habilitados para serem peritos. Uma vez que realizar perícia e criar laudos exige uma interação muito grande de conhecimentos das várias áreas da agronomia, e consegue ter essa visão integrativa de conhecimentos tem total aptidão para ser um bom perito. Meus caros, gostaria de abrir para perguntas. Entrego então a palavra aos nossos queridos amigos da AgroJúnior
e ficamos aqui à disposição para ouvir as perguntas, para verificar os questionamentos. Caso vocês tenham, nós estamos aqui à disposição. Professor, já temos 4 perguntas. Ótimo. O Guilherme, ele queria fazer uma pergunta, só que por áudio. Pode ser, vamos lá, Guilherme. Professor, boa noite. Boa noite. Você comentou que a perícia judicial ela tem prazos bem definidos, né? E que não é bom ultrapassar esses prazos. Então, eu queria saber, são 2 perguntas, na verdade. Eu queria saber se a forma mais cômoda para os engenheiros agrônomos ou mais fácil seria a perícia judicial ou a perícia agrícola, e a mais rentável também, não sei dizer. No caso, eu quero a opinião pessoal do senhor. E eu queria saber também, a respeito da perícia judicial, me fugiu a pergunta agora, vai ficar só na primeira, se eu lembrar da outra pergunta. Beleza, não tem problema. Ó, Guilherme, a questão de rentabilidade, na verdade, é muito relativo, de acordo com o número de perícias que você pega por ano para fazer, tá? Na verdade, a gente tem um número muito maior de perícias particulares para serem feitas, mas a maioria delas versa sobre o mesmo tema, particularmente. Perdas de colheita, seguradoras, tem a ver também com erosões, então não tem muita variedade de temas para a gente poder trabalhar. E geralmente, pelo fato de nós termos mais profissionais que se sentem habilitados a trabalhar com a perícia particular ao invés da judicial, então o valor por perícia tende a ser um pouquinho menor. A gente tem mais a vontade em cobrar valor mais alto da perícia judicial, porque nós temos menos profissionais atuando na área. E esse número menor de profissionais atuando na área é justamente por aquele fator que eu falei. Nós precisamos, de fato, ter uma interação entre as áreas do conhecimento. O sujeito tem que ser um engenheiro agrônomo que conhece de fitopatologia, de manejo de solos, de extensão rural, até mesmo o cálculo e a estatística lá do 3º ano, que a turma teve com o professor Escapim, aquela estatística, teste de médias, regressão linear, a gente tem que se lembrar tintim por tintim. E aí as pessoas não se sentem muito à vontade, porque não se lembram muito das teorias da faculdade, né? Então, com menos profissionais, a rentabilidade tende a ser um pouquinho maior. Eu lembrei da outra pergunta, professor. Vamos lá. Eu queria saber se o juiz pode vir a aceitar uma perícia particular ou ela tem que ser exclusivamente pedida por um juiz e ser feita em cima daquilo que ele pede. Certo. Ó, tem 2 situações, para falar a verdade, né? A primeira situação é quando as partes entram com um pedido de aceite de perícias particulares, cada uma tem. Muitas vezes a parte que se sente afetada, ela chama um perito em caráter particular, o perito vai lá, faz a perícia particular, aí esta parte peticiona a entrada deste laudo para compor os autos. Para que ela esteja com essa carta na manga para depois pedir para o juiz, não precisa pedir um perito particular, ou um perito judicial, eu já tenho um laudo aqui produzido. Mas, muitas vezes, o juiz, ele é esperto, ele fala, muitas vezes não, sempre, né? Ele é um cara vivido, né? E ele vai dizer assim, olha, eu até posso aceitar esse laudo como parte integrante dos autos, mas eu não tenho como aceitar este laudo como laudo da perícia mesmo, laudo do processo. Então, eu necessariamente preciso convocar um perito, e este perito é que será o responsável por executar o laudo, mesmo que outros laudos já estejam presentes dentro dos autos, né? Então, não há possibilidade, no meu ver, de maneira nenhuma, de termos o aceite de um laudo particular assumindo o papel de laudo judicial. Entendido, professor. Muito obrigado. Imagina. Professor, agora a pergunta do Ariel. Quantas horas se gasta em uma perícia de servidão administrativa? E nesse caso, qual é o valor aceitável que é cobrado nesses casos? Muito bem. Servidão administrativa. Quando a gente fala sobre servidão administrativa, só para a galera entender, se trata de um processo onde eu vou perder a função de parte da minha propriedade. Ou para a composição de uma rodovia, para um aeroporto, para a passagem de uma estrada rural, para interligação de energia elétrica, que é o caso mais recorrente aqui para nós do estado do Paraná, por conta ali da usina de Rosana, da usina de Porto Primavera. E geralmente,
eu tenho visto os peritos cobrarem entre 350 e 450 reais a hora, tá? E a gente leva mais ou menos de 10 a 15 horas para fazer o laudo. O que demora mais, ao meu ver, seria a análise de campo mesmo. Eu mesmo fiz um projeto desse de servidão administrativa ali no município de Alto Paraná, para vocês terem uma ideia. E foi uma perícia assim tão trabalhosa, porque o linhão ele ia passar por cima de uma área de preservação permanente, e dentro dessa área tinha um brejo, que a gente chama tecnicamente de macega. Então a gente entrou por lá, ficou com água praticamente na cintura, levando os equipamentos aqui em cima, nas costas. No meu caso, ainda bem que eu sou alto, né, porque eu consegui carregar o equipamento mais para cima, assim, não tem nenhum problema, né, não mergulhou nada na água. E aí a gente demorou, fez as metragens, calculou o número de eucaliptos que tinha na área para poder indenizar, o número de cabeças de gado que circulavam por ali. Então depende muito da dificuldade que nós temos em fazer a leitura dos elementos de campo. Neste caso, foi um laudo que nós gastamos 15 horas. Agora, na maioria dos casos, quando você tem uma área mais limpa, aí eu vou contar um outro caso de uma área também em Alto Paraná, e por lá nós levamos 10 horas, mas é uma área muito limpa para chegar, né? Ela tinha plantio de seringueira e plantio de mandioca, e uma área que estava já com o solo revolvido, preparadinho para entrada de um novo ciclo de mandioca. Então foi rapidinho, a gente bate o GPS, faz a circulação na área, calcula perímetro, calcula a área, faz análise de capacidade de uso, pega a localização da propriedade, foto aérea com drone, acabou. Aí você vem para casa ou para o teu escritório e fica na frente do computador. Você leva menos tempo para fazer o laudo quando você já tem modelos que você já fez. Então, se você faz um laudo de servidão administrativa, você pega o modelo desse laudo, substitui com as informações do caso novo e vida que segue. Então você consegue fazer em 10 horas, 15 horas no máximo, um laudo de servidão administrativa. E aí, se nós cobrarmos, por exemplo, 400 reais a hora, o que não é algo assim tão absurdo, é aceitável na nossa região, a gente vai ganhar entre 4.000 e 6.000 reais por esse trabalho. É bem isso mesmo que nós percebemos nesses processos. Beleza, professor, obrigado. Professor, como está o tempo do senhor? Está tranquilo para mais 2 perguntas? Bora lá, vamos lá. Jusileia agora. Já ocorreu de não dar tempo de entregar o laudo? Se ocorreu, o que acontece? Muito bem, Jusilé. Essa pergunta é nevrálgica, é chave. Nós somos seres humanos, correto? Por sermos seres humanos, nós estamos sujeitos a uma série de problemas ou bênçãos, né? Certa vez eu estava conversando com um amigo meu que é perito e a esposa dele estava grávida. Estava. Ganhou a criancinha, já nasceu, tá ali, com muita saúde, graças a Deus. Só que foi no momento que esse perito precisava entregar o laudo dele. Ele estava assim, no bico do corvo do prazo. Coisa aí de 2, 3 dias para entregar. Ele quase que tinha finalizado, mas esperou alguns dados técnicos que precisavam vir do campo para ele finalizar a composição. Aí o que acontece? Se você sente que não vai dar tempo, não perca a calma. Não é que vai vir um oficial da justiça na tua porta, bater e dizer o senhor está preso pelo fato de não ter entregue o laudo. Isso não acontece. Pelo menos até hoje que eu vi, isso não acontece. O que vai acontecer é que você vai ter que entrar no Projude. Lá no Projude você vai ter que criar uma petição informando ao juiz a sua impossibilidade e qual é esse motivo. Se houve uma doença, se houve parto da esposa, se houve algum problema de família, a morte de alguém ou a doença de alguém da sua família, com os motivos, logicamente, né? Não é qualquer motivo do tipo, senhor juiz, eu tive que participar do jogo de futebol no final de semana e atrasei, sabe qual é? Não, isso não existe. Não dá. Você tem que peticionar com um bom motivo. O juiz vai receber aquilo e vai, geralmente ele faz isso, ele vai dar causa favorável para você. Mas isso se você não solicitou nenhuma vez a extensão de prazo. Só se você está solicitando pela primeira vez. Aí ele vai te dar uns 25 dias, 20 dias a mais só para você fechar. Ou você pode sugerir para ele, olha, eu preciso só de mais 10 dias. Tem problema? Não, não tem, ele vai dizer que pode. Geralmente a gente tem que peticionar. Mas eu mesmo já cheguei a atrasar uns 2 dias só,
não aconteceu nada, não tem problema, e a gente continua sendo perito. Mas não é bom deixar o prazo expirar, tá? Se você sentiu que o prazo vai expirar e você tem um bom motivo para não ter terminado, peticiona. Escreve, anexa no Projude, direciona para a comarca onde o seu processo está sendo julgado e vida que segue. É assim que funciona. Obrigado, professor, de novo. Agora a pergunta do Agno, Douglas. Existe algum documento de escopo sobre como fazer um laudo pericial para esses casos? Tem vários. Na verdade, a gente tem muitas apostilas, muitos materiais que a gente utiliza nas nossas aulas também, e de repente, se alguém quiser, a gente cede alguns esqueletos, bonecos, modelos, material didático. É só vocês pedirem aqui para a galera da AgroJúnior, e aí eles vão me dizer assim, ó, professor, tem um monte de gente que quer o material, tem como o senhor ceder? Beleza, eu cedo, eles enviam para vocês. Tem vários modelos, na verdade. Os mais comuns são esses que eu mostrei aqui em tela. Mas tem outros também que são aplicados, por exemplo, à servidão administrativa, que são aplicados a crimes ambientais. Então, o que vocês quiserem, estamos aqui à disposição para poder ajudar vocês, com certeza. Para a galera que quiser ir, manda lá no nosso Facebook, no Instagram, o Agno que falou que gostaria. A gente fala com o professor e envia esses documentos para vocês. Acho que alguém tem mais alguma pergunta para fazer? Eu acho que não temos mais perguntas, professor. Tá, então, joia. agradecer ao senhor novamente aí pela palestra, foi uma excelente palestra. Muito obrigado, de verdade. A AgroJúnior agradece, o pessoal também agradece. Tenho certeza que todo mundo gostou. Eu que agradeço a vocês todos pelo convite mais uma vez. Eu me sinto sempre muito honrado em participar dessas palestras, porque a área de perícia ainda é muito obscura, podemos dizer assim. Ela não é muito conhecida por parte dos nossos engenheiros agrônomos e de outros profissionais da área. Então, a gente se coloca à disposição, claro, quem quiser entrar em contato, bater um papo com mais tempo, só vocês falarem aqui com a AgroJúnior, e se for necessário, a gente marca a palestra 3, palestra 4, a palestra N. Queremos ajudar vocês a serem peritos e conhecerem a área, né? Acima de tudo. Muito obrigado, AgroJúnior, muito obrigado a todos vocês que estão ali no nosso chat. 51 pessoas, olha, coisa muito boa, fico muito feliz. Valeu, professor, obrigado, o pessoal está agradecendo aqui o senhor. Só lembrando, gente, coloque o nome inteiro de vocês no chat, por favor, para a gente ter o controle. Só lembrando também em relação aos certificados, eles são feitos pela DEX, né, pela UEM, então às vezes acaba atrasando um pouco, então quem participou da palestra anterior vai receber esse certificado, só tenham paciência, que às vezes demora um pouquinho, dessa também vocês vão receber, vai estar lá no site da DEX, fique tranquilo que vai estar lá. Talvez demore um pouquinho, né, professor? O senhor sabe aí melhor. Uhum. E acho que é isso. Muito bem. E só avisando a galera aí também, essa questão dos certificados depende muito de trâmites internos ao UEM, né? A gente fez um projeto de extensão, colocou a palestra anterior e essa dentro desse projeto, tem que passar por departamento, comissão interdepartamental, tem que subir para o departamento de extensão. Então demora um certo tempo, mas todos vocês poderão entrar no site da DEX, isso mais para frente, daqui um mês e meio, 2 no máximo, aí vocês podem digitar o CPF e por lá vai aparecer o certificado de vocês. Exato. Bom, professor, acho que o senhor está aí tem aula já, né, para ministrar, então o senhor está dispensado. Muito obrigado de novo. Imagina, eu que agradeço. Agora nós vamos trocar o disco, né? Saímos aqui da agronomia, vamos para a engenharia de segurança do trabalho. Os meus alunos estão lá fazendo atividade e vou entrar ao vivo com eles daqui a pouquinho. Opa, que beleza. Valeu, galera. Um abraço. Foi ótimo, professor. Tchau, tchau.